Olá, meu amigo, minha amiga, que Deus abençoe a sua vida de forma poderosa. É com muita alegria que eu venho aqui para lhe trazer uma palavra profética, uma palavra poderosa para tempos difíceis. Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 3, no versículo de número 16, diz assim: Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, de quem me agrado ou a quem eu me comprazo. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, e nele eu tenho grande prazer. Meu irmão, minha irmã, eu me alegro em saber que Deus ele ainda fala conosco e fala com o teu povo. O texto que eu acabei de ler no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 16, vai trazer a narrativa, a história de que Jesus vai fazer com que se cumpra aquilo que foi profetizado. Nós entendemos que a Bíblia se divide por algumas partes, etapas e tempos: Moisés, a lei e os profetas. E Jesus veio para trazer uma certa repartição em tudo isso. Nós sabemos que quando Deus levanta Moisés lá no livro de Êxodo, capítulo 2, a Bíblia vai dizer que o povo clama e o clamor sobe até os céus. Deus levanta Moisés, a história vocês conhecem, tudo muito lindo. O povo vai passar por uma provação no deserto, 40 anos. Repara também que quando olhamos para o livro de Gênesis, no capítulo 6, se não me falha a memória, vai chover por 40 dias e 40 noites. No livro de Reis, que vai contar a história do profeta Elias, também vai ter ali um momento de crise, um momento de teste, um momento de provação também por 40 dias. E agora, no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, a Bíblia vai dizer que logo após o Senhor Jesus ter sido batizado e o Espírito ter descido como formato de pomba sobre ele, os céus vai se abrir e uma voz vai dizer: Esse aí é o meu Filho amado, e nele eu tenho grande prazer. Então, a Bíblia vai dizer, meu amigo, minha amiga, que Jesus ele é levado pelo Espírito com E maiúsculo, e toda vez que você vê Espírito com E maiúsculo, refere-se ao Espírito de Deus. Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Eu juro, e eu fiquei muitos dias assim, me perguntando o porquê que o Espírito que responde a Deus, Deus é o Espírito, e por que estava levando o Filho amado para o deserto? Qual que era a intenção do Senhor de levar Jesus para o deserto? E aqui eu recebi a primeira revelação. É muito fácil alguém dizer assim que é filho e não ser provado. É muito fácil alguém dizer assim: tem um Espírito, e não ser provado. Muitas pessoas acham que ter o Espírito Santo de Deus é porque Deus vai levar ela para um patamar, Deus vai entregar coisas financeiras, Deus vai derramar bênçãos sem medidas. E aqui eu estou entendendo que quando Deus levanta Moisés, o próprio Deus em formato de coluna, de fogo e de nuvem vai guiar o povo pelo deserto. Quando Deus levanta Elias, o próprio Deus vai guiar Elias. E com Jesus não é diferente. Só que repara, meu amigo e minha amiga, que o cenário é o mesmo, é deserto, é prova, é teste. Então, se você quer o Espírito Santo de Deus, entenda que vai vir deserto, que vai vir provação. E por que que Deus permite? Porque Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Deus não precisa bajular ninguém.
E Jesus também não precisa ser bajulado. Em alguma parte da Bíblia vai dizer: me glorifica, ó Pai, com a mesma glória que eu tinha quando estava junto de ti. Glorifica o teu filho para que o teu filho glorifique a ti. Aleluia. É maravilhoso essa graça, essa glória que eu estou sentindo. Eu tenho muita informação para dividir com vocês, mas eu entendo que eu preciso, de certa forma, ser um pouco calmo para que você possa entender o texto, para que você possa contemplar a grandeza das informações a qual me foi revelado pelo Espírito de Deus. Então entendemos uma coisa: Jesus cumpre o que está na Escritura, que é o quê? Que é ser batizado. Quando Jesus se batiza, o céu se abre, o Espírito desce e o céu responde: esse aí é o meu filho em quem eu tenho nele prazer. Então, se você quer que Deus tenha prazer em você, cumpra aquilo que Deus designou para a sua vida. Entrega a sua vida a Ele, o seu caminho a Ele, e o mais Ele fará. Para de enrolação. Primeira coisa é isso. Quer que Deus se orgulhe de você? Então cumpra o que Ele fala. Nós entendemos que o povo vai passar por 40 anos pelo deserto. Não era para ser 40 anos, mas o povo vai passar 40 anos. Tudo bem. E você vai ver que em diversos momentos o povo vai murmurar, o povo vai reclamar, o povo vai blasfemar. Moisés fica 40 dias, 40 noites no monte, orando, buscando a graça, a face de Deus. Entenda uma coisa: a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele leva Jesus para o deserto. Não é o Espírito que tenta, não é o Deus que tenta, quem tenta é o diabo. Mas olha só que interessante isso. Depois que Jesus jejua 40 dias, 40 noites, aí o diabo vem. Talvez você está esperando que nesse seu quarto de guerra, nessa sua campanha, nessa sua batalha, nesse seu mover, Deus apareça e traga a solução. Mas aqui a primeira coisa, que logo após que Jesus termina o sacrifício que Jesus vai entregar, quem aparece é o diabo. E aqui eu tenho uma palavra de Deus. Jesus tinha uma promessa. E qual promessa que é essa? A promessa é: você é o meu filho e eu me agrado de você. Alabaracomandubre rece. Manturabiadagassi amandai. Deus se alegra, tá? Você é um filho amado, uma filha amada, e Deus se alegra. Grava essa mensagem na tábua do teu coração. Você é filho, você é filha e Deus se alegra. O intuito do diabo é fazer o quê, Pastor Silva? O intuito do diabo é fazer com que você tenha dúvida no seu coração. E qual é a dúvida? A dúvida de que você é filho. Alá sui ré, ela manda o comandubre, alabia face, manto comandubriar. Olha que maravilha isso. Enquanto eu estou aqui meditando no livro de Mateus capítulo 3, também no capítulo 4, o Espírito Santo me leva para o livro de Lucas capítulo 5, aonde vai trazer a história do filho pródigo. O filho pródigo vai olhar só para aquilo que é, aleluia, aquilo que é visível, que é perceptível aos olhos humanos, aquilo que é tangível com as mãos, e vai dizer assim: pai, eu quero a minha herança. Ele não respeita o momento, a lei, onde diz a pauta que para receber uma herança, o pai ou a mãe tem que vir a óbito. Então ele não está se importando com a figura do pai. Ele não quer nem saber do pai, ele quer saber da herança. E tem um monte de gente: eu vou falar, meu pai, eu vou liberar a palavra. Tem um monte de gente dentro da igreja que não quer saber do abençoador, eles querem saber da bênção. Eles querem ser curados, eles querem ser livres da lepra e não voltam nem para dizer obrigado. Eles querem prosperar, mas quando fala de dar a oferta, de dar o dízimo, eles já pulam longe. Eu vou falar. Esse filho pródigo, aleluia, esse jovem, ele está dizendo assim: não estou nem aí para nada, só quero aquilo que é meu por direito. Não tem problema. Só que em algum momento o diabo pode ter enganado. Só que ele tinha uma promessa. O que eu quero falar para você é que você tem promessa. E qual que é a promessa? Você é um filho amado, não importa. Não importa quantas vezes você caiu. O que Deus está dizendo aqui é: eu uso meu filho para mostrar que é possível vencer num cenário de deserto, num cenário de prova. Entenda uma coisa: aquele que é nascido do Espírito, ele é guiado pelo Espírito. Quem te colocou nessa luta aí, meu amigo? Quem te colocou nessa batalha aí, minha amiga? Não foi o diabo, não. O diabo não tem o poder sobre a tua vida. Foi Deus que permitiu. Aleluia. É Deus quem está permitindo essa batalha.
É Deus quem está permitindo essa luta, porque se você passar com louvor, do outro lado você vai cantar o hino da vitória, tá me entendendo ou não? Olha que maravilha isso. Jesus é levado pelo Espírito, e depois que ele jejua 40 dias e 40 noites, o diabo se aproxima dele e vai dizer assim: se és o Filho de Deus. Olha isso. Nós lembramos que depois que Jesus é batizado, o Espírito desce, o céu se abre e o próprio Deus fala: esse é o meu filho. Olha o diabo. A primeira coisa que o diabo vai lançar é a mesma palavra que Deus lançou. Repara isso. Tem gente que usa a palavra, eu vou falar, hein? Tem gente distorcendo o que Deus está falando. Tem gente usando a palavra, manipulando a palavra para poder colocar medo no povo. Eu vou falar, eu sou a mendecana labafácia. Tem gente usando a palavra para distorcer aquilo que Deus está falando. Olha o que a serpente vai falar no jardim para Eva. O que foi que Deus disse? Olha, cuidado, viu, irmão? Porque nem todo mundo que abre a boca para falar de Deus tem de Deus. Apóstolo Pedro vai dizer assim: quer saber se alguém é profeta? Experimenta o Espírito. Se o Espírito dele, se o Espírito que está nele é o Espírito de Deus, aquilo que ele está profetizando vai acontecer. Ei, para de ficar aceitando qualquer profecia. Ai, que Deus vai fazer. Ai, que Deus nem está lá de repente. Olha isso aqui. Se és o Filho de Deus, manda que as pedras se transformem em pães. O diabo vai agir na necessidade. O diabo vai agir na fragilidade. Ele sabia que o que Jesus precisava naquele momento era do quê? Comida. E eu vou falar assim: não, se você é o filho, manda a pedra virar pão. E Jesus vai responder assim, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Será que Jesus lia a Bíblia? Tem gente que quer servir a Deus, mas não quer nem pegar a Bíblia. Jesus está dizendo assim: eu sei que está escrito aqui, nem só de pão vive o homem, mas também daquilo que vem da boca de Deus. Ou seja, Jesus sabe o que ele ouviu. O que ele ouviu? Ele ouviu o seguinte: esse aí é o meu filho amado, e nele eu tenho grande prazer. Oh, glória a Jesus. Então o diabo não para, tá? Então o diabo levou a cidade santa. Aí, vai, eu vou falar algo, eu tô todo arrepiado aqui, O diabo levou ele nas coisas santas, eu tô vendo anjo, eu tô vendo, desceu, tá repreendido. Olha, o diabo também levou na onde? Na cidade santa. Colocou ele na parte mais alta. O diabo, ele tem poder para colocar a gente no alto? Tem poder. Nem tudo que tá no alto é de Deus, querida. Meu Deus do céu, que coisa é essa? Meu Deus, que revelação é essa? O diabo levou Jesus no lugar mais alto e disse assim: se és filho. Olha só, o questionamento não é nem se tu és Jesus. Não, se você é filho mesmo. Você tem certeza que você é filho? Se você é filho, mais uma vez, joga daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e com as mãos ele te guardará. Olha isso. O diabo está falando assim: se joga, a pessoa vai e se joga. O diabo está falando assim: se mata, a pessoa vai e se mata. O diabo está falando assim: separa, o abençoado vai e separa, a abençoada vai e separa. Tá achando que é Deus que está falando com ela? É o diabo, irmão. Porque Deus é que constituiu o lar. Como é que Deus manda você casar? Como é que Deus permite você casar e depois separar? Você acha que Deus está nesse negócio? Oxi! Meu amigo, rebobina a fita aí, rebobina o áudio, entenda o que Deus está falando. Às vezes não é Deus que está falando não, viu? Agora faz prova de mim, vê se é Deus que está falando contigo. Meu Deus, e com as suas mãos eles te segurarão, para que você não tropece em nenhuma pedra. Meu irmão, se você pula de um lugar alto, na lógica humana, tu se estatela lá embaixo, não sobra nada. Não sobra nada. Jesus lhe respondeu. O diabo, observa que o diabo cita a Bíblia, tá? O diabo disse assim, está escrito. Jesus tinha falado, está escrito. Agora é o diabo que está dizendo assim, está escrito. Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Meu amigo, para de querer colocar Deus contra a parede. Porque se Deus não fizer, ele nunca... Não, ele é Deus. Eu sei viver no pouco, sei viver no muito, todas as coisas. Não importa. Eu sei ter uma vida boa quando está tudo abundante, também sei ter uma vida boa quando está tudo escasso. Não tem problema.
Em todas as coisas ele me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tem gente que só vê de Deus quando as coisas estão dando certo. Jó fala bem assim: eu recebi o bom de Deus e estava tudo bem. Agora no mal Deus não está? Que papo é esse? Deus está no bom, Deus está no ruim. Deus está contigo o tempo todo. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Isso é maravilhoso. Deixa eu finalizar isso aqui. Olha isso. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: tudo isso eu te darei, se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: sai, Satanás, em nome de Jesus, pois está escrito: adore o Senhor, e só o seu Deus, só a ele, preste culto. Então o diabo deixou, e os anjos vieram e o serviram. Deixa eu falar algo para você. Você acha que Deus vai te dar unção, vai te dar o Espírito e não vai testar para saber se você tá apto ou não? Se numa empresa, meu amigo, você passa numa entrevista, você acha que para o céu você vai fazer de qualquer jeito? Para de fazer a obra de Deus de qualquer jeito. Ai de quem faz a obra relaxadamente. Para de fazer de qualquer jeito. Para de fazer empurrando com a barriga. Para de fazer as coisas de Deus de qualquer maneira. Tá achando que é brincadeira? Olha o que o diabo faz. Ele leva Jesus no monte mais alto e fala bem assim, ó. Primeiro ele tenta Jesus com a comida. Depois ele tenta Jesus com o poder. Né? Ó, vai dar ordem a seu respeito disso. Fala, não, no meu Deus eu não vou tentar não. Depois ele tenta Jesus com reinos. Se prostrar e me adorar, eu vou te dar todos os reinos. Aí eu perguntei para Deus, porque a oração do Pai Nosso é: livrai-nos de todo mal, pois teu é o poder, teu é o reino e tua é a glória para todo sempre. E eu falei assim: Espírito Santo, por que o diabo não prometeu da glória? Ele me dará-se. Por que o diabo não prometeu dar glória para ele? O diabo quer dar reino, o diabo quer dar comida, o diabo quer dar poder e glória. Cadê a glória? Cadê a glória? Quem dá glória? Ai, 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 hein? O diabo quer dar tudo. Tem gente que trocou Deus por causa de poder. Tem gente que trocou Deus por causa de comida. Tem gente que trocou Deus por causa de status, por causa de fama, por causa de cadeira. Ai, mas Deus vai puxar o tapete. Deus puxa o tapete, pastor? Puxa. Deus puxa a cadeira? Puxa. Ai, 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 se arrependa enquanto é tempo. Mas por que o diabo não ofereceu a glória? Por que o diabo não entregou a glória? Porque o que o diabo tem pra dar é fictício. Porque o que o diabo tem pra dar é passageiro. Porque o que o diabo tem pra dar é momentâneo. O homem casa, o diabo fala assim: eu te dou um amante. Ele vai lá e pega, é momentâneo. O diabo tá dando amante, mas por trás da amante tem um câncer, tem uma doença. O homem vai e abre um negócio, começa a prosperar, o diabo fala assim: começa a defraudar, começa a roubar, você vai enriquecer. Aí o homem aceita, lá no final tá endividado com a corda no pescoço e outros homens querendo tirar a vida dele. Por que o diabo não ofereceu a glória? Porque glória só tem um que pode dar glória. Oh, e ele chegou aqui, aleluia. Só tem um que pode dar glória pro homem. Só que ele vai dizer assim: minha é a glória. Só Deus pode glorificar. Por isso que eu disse assim: ó Pai, glorifica o teu filho com a mesma glória a qual eu tinha junto de ti. Aleluia. Tá achando que é você? Tá achando que é você que faz? Não. Por que o diabo não dá a glória? Minha é a glória. E eu não divido com mais ninguém. Então eu te convido a abrir a tua boca e dar glória. Arrependa-se. Confessa o teu pecado. Amigo, amiga, confessa o teu pecado e deixa o Espírito Santo trabalhar. Deixa ele te lavar. Deixa ele remir você. Deixa ele trabalhar em você, querido. Vou fazer uma oração agora, Pai. Eu não sei se essa pessoa tá entendendo o que eu tô falando. Hoje eu tô totalmente pentecostal. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Mas a verdade tem que ser dita. O intuito do diabo era confundir Cristo num cenário de prova, para que Cristo duvidasse do que Deus falou. E o que Deus falou? Tu és o meu filho amado. Eu te amo. Pastor, prova que Deus me ama. João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o unigênito. Unigênito significa único. Primogênito significa
primeiro. Por que Jesus passou de unigênito para primogênito? Unigênito era um filho só. Primogênito significa que ele é o primeiro. Ele é o princípio. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é lindo. Aleluia. Ele passou primeiro porque vinha vir milhares e de milhares, de milhares, de milhares. Ele é o primeiro, mas Deus abraça você, abraça ele, abraça ela. Confessa o teu pecado, deixa o mau caminho, abandona essa vida promíscua, entrega o teu caminho para Deus e deixa Ele cuidar de você. A partir de hoje, fala: Senhor, eu não vou negligenciar meu deserto, mas esteja comigo, Senhor. Eu não vou abandonar minha prova, mas esteja comigo, Senhor. Me fortalece. A Bíblia diz que depois que Jesus vence, no cenário onde Israel não venceu, no cenário onde Adão não venceu, mas Cristo venceu. E Cristo venceu, se Cristo venceu, eu também venci. E você também vencerá em Cristo. Entenda isso, você é mais que vencedor. Você é um filho amado, você é uma filha amada. E o diabo não pode mudar isso. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Recebe essa palavra. Se você puder, se inscreve no canal.